Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E dessa vez vou tratar dos princípios básicos da doutrina espírita. E por que escolhi esse tema? Porque eu observo que há muita dúvida a respeito desses princípios, há um entendimento muito raso, muitas vezes, muita confusão, e também não só em conversas informais eu observo isso, como também em vários vídeos que andam por aí, as pessoas fazendo essa confusão. Daí eu pensei que eu poderia dar uma contribuição, ainda que pequena, porque apenas vou arranhar esse conteúdo, mas seria importante falar sobre eles. Então, os princípios básicos da doutrina são existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Mas vamos elucidar o que é um princípio básico. E aqui, para isso, eu vou lançar mão de uma comparação com a molécula da água. A água, para se tornar água, ela precisa da junção de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando isso acontece, essas moléculas deixam de ser moléculas simples para se tornar água. Um princípio básico é isso. É aquilo que fundamenta uma doutrina, que fundamenta uma filosofia, qualquer coisa, né? Então, os princípios básicos da doutrina são esses que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, vamos... e outra coisa, que se quiserem se aprofundar, vão lá nas obras básicas, maiormente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que é onde a gente encontra todas essas respostas. Existência de Deus, o primeiro dos princípios que nós vamos tratar. Kardec pergunta para os espíritos na questão 1, que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é inteligência suprema. Veja, ele não fala que Deus é uma pessoa, é inteligência suprema, porque além dele ser inteligência, não existe nada mais inteligente do que Deus no universo. Causa primária de todas as coisas. Então Deus é o Pai Criador, ele criou tudo. Então, se ele é o Criador, ele também nos criou, ele é o nosso Pai. Dentre os atributos de Deus, lá numa questão mais adiante, os Espíritos falam que Deus, um dos atributos mais importantes para nós aqui, é que Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, isso tem consequências muito importantes para nós, porque nós podemos ter certeza que além dele nos ter criado, ele é justo e bom. Nada do que nos acontece em função de uma inteligência mediana ou de um pai que não é de suprema sabedoria e de suprema justiça e bondade. Então, estamos em boas mãos. Na pergunta 4, o Kardec pede para os espíritos a prova da existência de Deus. E os espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, se a gente olhar para a natureza, a gente vê o Sol, a gente vê os planetas, a gente vê a própria natureza, os animais. Não são obra do homem. A gente pode até plantar, né, criar animais, mas eles em si não são obra do homem, então são obra de Deus. É isso que os espíritos estão falando para nós. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Muitas pessoas acham que imortalidade diz respeito à reencarnação. Eu já ouvi isso. Mas a imortalidade não tem nada a ver propriamente com reencarnação. Imortalidade quer dizer que nós tivemos um começo, mas não temos um fim. No momento em que Deus nos cria, nós nos tornamos imortais. Veja bem, não eternos, porque eterno só
Deus, porque ele não teve começo, nem jamais terá fim. Agora eu, você, qualquer um de nós, somos imortais. Isso é alentador para nós. Por quê? Porque nós podemos ter certeza que quando nós deixamos essa existência, não é vida, porque a vida é uma só. No momento em que Deus nos cria, ele nos cria para uma vida, que é composta por várias existências. Então, cada encarnação ou reencarnação é uma existência do espírito. Então, no momento, quando nós estamos naquele momento em que a nossa existência está chegando ao fim, não precisamos nos desesperar, porque nós vamos ter certeza que o que vai passar, que é passageiro em nós, é o nosso corpo físico. Da mesma forma que quando nós estamos ali no leito de morte de um ente querido, podemos ter certeza que o corpo dele vai morrer, o corpo, mas o seu espírito vai permanecer. Né? E isso é alentador, e esse princípio é outro que tem tudo a ver conosco, porque muitos de nós nos desesperamos frente a esse processo da desencarnação, mas não precisamos, porque vamos então ter certeza de que a morte é um fato da vida, ninguém escapa da morte, mas ela não é o fim do espírito, que permanece tão vivo quanto sempre foi, a partir do momento da sua criação. O próximo princípio que nós vamos tratar é o da pluralidade das existências. Já mencionamos que as existências são esses períodos que vão do nascimento à desencarnação, da encarnação para a desencarnação. Então a nossa vida é composta por essas várias existências, mas a vida é única. Agora, a cada existência, o espírito tem oportunidade de se desenvolver, tanto intelectualmente quanto moralmente. Quando nós falamos em desenvolvimento intelectual, é no sentido da gente ir crescendo em conhecimento, adquirindo, acrescentando à nossa bagagem intelectual tudo o que existe no mundo para conhecermos. Física, química, biologia, astronomia, artes, e a música e assim por diante. Então, veja, em uma existência só, o espírito não consegue abarcar tudo isso. Para isso, Deus nos oferece a bênção da encarnação para que a gente possa ir crescendo em intelectualidade. Mas não basta que nós sejamos altamente intelectualizados. A gente vê aí pessoas muito intelectuais, né, com vários diplomas debaixo do braço e que, no entanto, em termos de moralidade, são muito pequenas, né? Por quê? Não desenvolveram a moralidade, ou seja, as virtudes, a bondade, a honestidade, a tolerância, a paciência, a resignação, a compreensão, o entendimento e muitas outras virtudes que nós precisamos, ao longo das nossas existências, irmos desenvolvendo. De modo que precisamos entender que a reencarnação é uma bênção, não é um castigo divino. É uma bênção para que nós, espíritos, possamos gradativamente irmos desenvolvendo a perfectibilidade que nós possuímos, ou seja, nós temos um potencial enorme e que ao longo das existências nós vamos desenvolvendo. Então, a reencarnação é resultado da bondade divina, que nos oferece tantas existências quantas necessárias para que nós atinjamos essa perfeição, a condição de espírito puro. Agora, uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus possui. O outro princípio é o da pluralidade dos mundos habitados. A doutrina, ela afirma que o nosso planeta Terra não é o único mundo habitado. A ciência ainda não comprovou que existem outros mundos habitados, mas a doutrina é peremptória com relação a isso. E quando nós vemos a criação divina, e aí eu fui buscar o universo, sabendo que o universo conhecido não passa de uma coisinha de nada
no universo real, né? Agora, esse universo que nós conhecemos, ele é composto por 46 bilhões de anos-luz, o tamanho dele, de distância. Ou seja, são 540 sextilhões de milhas. Só para a gente ter ideia desse tamanho, porque falar sextilhões, o que é isso? Para a gente ter ideia disso, é como se a gente pode acrescentar 20 zeros depois de 54 milhas. Vocês já imaginaram o que é isso? Para mim é inimaginável, não dá para imaginar o tamanho do universo. Então, será que Deus criou tudo isso apenas para o deleite do ser humano? Apenas para o ser humano olhar para o céu e contemplar tudo isso? Parece bastante ilógico, não é? Então, a pluralidade dos mundos habitados são, como Jesus informou, as muitas moradas na casa do Pai. Então, cada mundo é habitado por seres inteligentes, que não necessariamente com essa configuração física que nós temos, mas são moradas onde os espíritos vão se desenvolver. A doutrina espírita nos afirma que existem 5 categorias principais, e apenas uma divisão didática de mundos habitados. Existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os celestes e os ditosos e os celestes. A Terra faz parte de mundo de provas e expiações, ou seja, habitam aqui espíritos como nós, que ainda somos maledicentes, somos capazes de cometer crimes, que não somos plenamente honestos, que alimentamos sentimentos negativos com relação aos nossos irmãos, seres humanos, animais, com relação à natureza. Mas Jesus falou o seguinte: nós não vamos ficar na Terra ad eterno. Nós continuaremos encarnando na Terra enquanto nós permanecermos com esse grau de evolução intelectual que temos e com esse grau de evolução moral. Mas o dia que nós passarmos a termos um desenvolvimento intelectual maior e moral também, nós poderemos passar para os mundos de regeneração. É disso que se trata, o que é tão famoso atualmente, tão popular, a Terra ser um planeta de transição. E Jesus anunciou isso quando ele falou: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, quando nós deixarmos de sermos esses seres violentos que nós ainda somos, formos mansos, formos pacíficos, nós herdaremos essa terra de regeneração. Tem pessoas que estão falando por aí que as reencarnações são infinitas. Não, nós reencarnaremos enquanto nós tivermos essa vibração, formos os seres que ainda somos. Então é do nosso interesse a nossa evolução intelectual e moral. Atingida essa evolução, passaremos para um outro patamar, porque a Terra é uma escola. Cumprimos aquele nível de escolaridade, entre aspas, passamos para outros mundos. Reprovamos, vamos para mundos inferiores. Não é regressão, é porque nós repetimos de ano, levamos o nosso conhecimento, mas num mundo compatível com o nosso desenvolvimento. E, finalmente, a comunicabilidade dos espíritos. Por que isso tem tudo a ver conosco também? Porque muitos de nós morremos de medo dos espíritos, nos esquecendo que somos espíritos. A diferença entre nós e os espíritos, esses que a gente tem medo, é que eles são desencarnados e nós estamos encarnados. E assim como nós nos comunicamos o tempo todo entre nós, os espíritos também se comunicam conosco. E essa comunicação se dá a partir da afinidade que eles têm conosco. Por isso é importante que nós nos empenhemos
na nossa, de trabalharmos a nossa evolução espiritual, para atrairmos espíritos mais nobres, aqueles que vão nos trazer ideias melhores, né? Que vão nos influenciar para o bem. Então a nossa vibração, o controle do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e dos nossos atos, eles atraem espíritos bons. O contrário atrai espíritos ruins. E daí vem a questão das obsessões, que muitas pessoas falam, o que é uma obsessão? É isso, a obsessão resulta de nós atrairmos espíritos que se sintonizam conosco. Então, veja como os princípios básicos da doutrina espírita respondem uma série de dúvidas nossas e, portanto, tem tudo a ver conosco. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha e compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal se assim o desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.